Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou falar a parte 2 do processo de Galileu. Já falei num primeiro vídeo que eu mostrei ali uma introdução da apresentação, já falando do primeiro processo de 1616, e agora eu vou concentrar mais no segundo processo, que é o que ele foi efetivamente condenado, de 1636. Então, bom, em 1616 teve um primeiro processo contra Galileu, por causa da defesa do heliocentrismo e principalmente pela questão da interpretação das escrituras. Ali o cardeal Bellarmino condenou o Galileu, mas não houve uma condenação formal, tá? Não houve uma condenação formal a Galileu. O decreto de 1616 ele ordenou a proibição de todos os escritos considerados heréticos, em particular o livro do Copérnico. Então o livro do Copérnico passou a ser incluído no Index em 1616, que fala sobre heliocentrismo. Assim como a carta do reverendo Foscarini, carmelita, sobre a opinião de Pitágoras. Outro caso também foi incluído. Não há nenhuma referência nessa condenação de 1616 a qualquer livro do Galileu ou mesmo ao nome do Galileu. Ao Galileu foi dado só uma advertência verbal para que ele se mantivesse em silêncio dessa questão. Ele não se pronunciasse mais sobre essa questão do heliocentrismo em público. Então, seguiu-se um período de silêncio após 1616. Essa condenação foi condenação da Igreja, não foi um tribunal secular nem nada disso, condenação da Igreja, e está condenando especificamente a questão do heliocentrismo. Porque, segundo o cardeal Bellarmino, primeiro que não há evidências fortes para defender o sistema heliocêntrico, não foram apresentadas. E segundo que, a princípio, a interpretação da escritura é que vem sendo dada. Tá? É a que vem sendo dada. Então, não dá para substituir por uma coisa que não tem comprovação. Então, e qualquer um que vá contra isso está afrontando a Igreja. Então, esse silêncio do Galileu foi rompido em 1618. Por quê? Porque nessa época apareceram uns cometas ali, e um amigo do Galileu, jesuíta também, o Orazio Grassi, ele escreveu um livro sobre a origem dos cometas, sobre os cometas. Tá? A tese do Grassi, ele volta a discutir a questão dos modelos, né, geocêntrico, heliocêntrico, e ele propõe o modelo do Tycho Brahe. O modelo do Tycho Brahe ele é uma mistura dos dois, porque no modelo do Tycho Brahe, quem está no centro, paradinho, é a Terra. Tá? O Sol está girando em torno da Terra. Só que os outros planetas estão girando em torno do Sol. Perceberam a diferença? No geocêntrico, todos os planetas estão girando em torno da Terra. No heliocêntrico, o Sol está no centro, todo mundo está girando em torno do Sol. No Tycho Brahe é uma mistura. No Tycho Brahe, o Sol está girando em torno da Terra e os outros planetas estão girando em torno do Sol. Então veja, para vocês terem uma ideia, o Tycho Brahe, que é uma pessoa que, não vamos chamar de ignorante Tycho Brahe, né? É um cara astrônomo conceituado. Ele não estava convencido do heliocêntrico. Ele propôs um modelo em que a Terra estava paradinha, parada. Ele não estava convencido do movimento da Terra, o Tycho Brahe. Então, ele vai discutir, o Grassi vai discutir os cometas, e ele traz o modelo do Tycho Brahe. O Galileu leu aquele livro e ficou irritado com aquilo. E começou lá a difamar o Horácio Grassi, porque ele só respondia dessa maneira. Ele atacava a pessoa, seu animal, seu estúpido, seu... Aí o que acontece? O Galileu conseguiu fazer a proeza, tá? A proeza de comprar briga com quem defendia ele. Porque o Colégio Romano, ele defendeu o Galileu nas descobertas da luneta, todas aquelas descobertas, estava sempre do lado dele. No heliocentrismo, também no primeiro processo, 1616, estavam do lado dele. Aí ele escreve essa carta daí, difamando aí o Horácio Grassi. O pessoal do Colégio Romano falou assim, pô, esse Galileu aí tá de sacanagem com a gente, né, pô? A gente tá do lado dele, o cara vai esculachando a gente aí. Aí, o certo é que essa polêmica com o padre Grassi, Galileu saiu em piores condições do que estava, pois antes um aliado,
o que era antes um aliado poderoso, a Companhia de Jesus, passara decididamente para o outro lado da barricada, palavras aqui do Massaro. E, embora sem abrir fogo contra o filósofo, assistia complacente ao linchamento que ele estava sendo preparado. Ou seja, não conte mais com o meu apoio. O Colégio Romano está falando. Os caras vêm para cima de você, agora se vira aí sozinho aí. Conclusão. 1622, Galileu publicou o livro Il Saggiatore, que é o analista, em que ele ridiculariza a posição dos astrônomos da Companhia de Jesus em 1632. Quer dizer, o pessoal vai falar assim, cara, tá de sacanagem. Aí largaram ele de mão. Galileu conseguiu imprimatur para publicar o seu livro, Diálogo dos Dois Mundos. Ele conseguiu lá um acordo lá com o revisor, lá, uma coisa meio esquisita, porque não era para ter aprovado aquele livro, porque ele estava em silêncio, né? Ele não era para aprovar. Ele, e ali ele ainda coloca lá o Simplício como todas as características do Papa como uma pessoa idiota. Tá? Muito abusado. Então ele ignorou deliberadamente o preceito de 1616, que era imposto silêncio sobre o heliocentrismo. Né? O Papa Urbano VIII era amigo do Galileu, mas aí ele começou a ser pressionado a dar uma resposta ao Galileu, porque você está no meio de uma guerra, está no meio das guerras religiosas, né, que vai de 1630 a 1648, com os protestantes. Então, o Papa se mostrar meio leniente com Galileu, o pessoal estava cobrando uma postura mais enérgica para ele. Assim, o Galileu foi convocado aí em Roma. No interrogatório, já nesse segundo, o Galileu apresentou o certificado lá que recebeu do cardeal Bellarmino, dizendo que ele não havia sido forçado a abjurar nenhuma doutrina, nem nada disso. Também não foi acusado, né, de nada. Só foi feita uma advertência verbal. Então, como Galileu não havia abjurado a doutrina, ele não estaria em violação. Bom, Galileu tentava mostrar que a afirmação de que ele desrespeitara a abjuração de 1616 não se aplicava. O comissário agora, em 1633, contudo, que bastaria, o comissário alertou Galileu que bastaria ele negar tais proposições errôneas que estaria tudo resolvido. Nos processos inquisitoriais, na época, o advogado de defesa não existia desde os tempos em que essa figura foram suprimidas, tá? Desde os tempos do Concílio de Valência, em 1245, porque os advogados, em geral, eles tendiam a protelar muitos processos. Então, na verdade, o acusado ele contava com um advogado do rei, seria uma espécie de defensoria pública, que na verdade era como se não tivesse nada. Então ele estava sozinho ali no momento da sentença. Muitas vezes ele não conhecia nem as acusações. Tá? O Papa se pergunta, então, se a teoria do Galileu estaria contrária às Escrituras. Então, como ele recebeu dos astrônomos consultados que sim, né? Então então que se faça a justiça. Os interrogadores argumentam que Galileu era adepto da doutrina de Copérnico, que tal doutrina tinha sido sustentada por ele nessa época. Dizem também que se não se resolvesse a confessar a verdade, o tribunal seria obrigado a recorrer contra ele a medidas mais apropriadas, o que sugere tortura. Galileu então resolveu concordar com tudo e abjurar, tá? E negar a teoria de Copérnico. Encerrado o processo, na sessão da sentença final, duas proposições foram condenadas pela Igreja: que o Sol seja o centro do mundo imóvel, de movimento local, é proposição absurda e falsa, em filosofia e formalmente herética, por ser expressamente contrária às Escrituras. E segundo, que a Terra não seja o centro do mundo, nem esteja imóvel, mas que mova
de movimento diurno e igualmente proposição é igualmente absurda e falsa. Na condenação de 1633, 3 cardeais foram a favor de Galileu e 7 contra. Então são todos cardeais. A condenação é da igreja, não é tribunal secular. Tá? Então, o que nós temos então na conclusão? O caso mostra que a decisão não se baseou em questões unicamente de fé ou de ciência. Então não é propriamente um caso de ciência versus religião. É muito mais de ciência versus ciência. Por quê? Porque outros defensores do modelo copernicano, por exemplo, o John Wilkins, na Inglaterra, na mesma época, ele se tornou bispo lá. Ele defendeu o sistema copernicano. Ele não foi condenado, virou bispo. Teve um destino completamente diferente de Galileu. Galileu Galilei, no Diálogo sobre as Duas Novas Ciências, publicado em 1638, após a condenação em Roma, ele tratou sobre ciência, ele tratou sobre resistência dos materiais, mesmo após condenado. Então não houve uma condenação à ciência propriamente dita. Agora, teve efeito? Sim, teve efeito. Em 1633, Descartes escreveu para Mersenne dizendo que desistiu de publicar um tratado sobre o mundo depois da condenação do Galileu. Olha o impacto que está tendo. O livro só seria publicado apenas em 1664, 14 anos após a sua morte em Estocolmo, do livro do Descartes. John Milton, no seu livro Areopagítica, após visitar Galileu, se queixa que os italianos cultos lamentam o estado de escravidão em que a ciência foi reduzida na sua pátria. Eis a razão pela qual o espírito italiano tão vivo apagara-se, e pela qual há muitos anos tudo aquilo que se escrevia não era mais do que adulação e banalidade. Olha o resultado da condenação de Galileu. Quer dizer, não se trata só da condenação de uma pessoa. Aquilo tem um impacto todo sobre outras pessoas que estão fazendo ciência. No entanto, você vê em outras áreas cientistas italianos continuarem com as suas publicações. Em 1661, Marcello Malpighi descreve os fundamentos da fisiologia, tá? E também sobre a circulação do sangue, e é um exemplo de outra área em que está sendo desenvolvido. Paul Feyerabend, que é um cético agnóstico, né, ele diz o seguinte: no tempo de Galileu, a igreja se manteve mais fiel à razão do que o próprio Galileu, e levou em consideração também as consequências éticas e sociais da doutrina de Galileu. Então veja, na tempo de Galileu ele não tinha muitas razões científicas para defender aquele modelo, ele não tinha muitas provas para aquilo. Na palavra de Paul Feyerabend, o processo contra Galileu, do ponto de vista científico, foi a decisão mais justa e racional. Em termos das provas científicas apresentadas, naquele momento, o modelo a se defender ainda era o geocêntrico. Annibale Fantoli, né, católico, ele vai dizer o seguinte: a condenação foi o resultado de uma decisão não sábia da igreja, tomada em 1616, de proibir qualquer questionamento sobre os assuntos erroneamente considerados como pertencentes à fé. Ou seja, a própria igreja ela reconhece que houve um erro ali, porque na condenação de 1616 ela condenou uma teoria científica. Está claro esse. E a igreja se retratou disso mais tarde. Então, é isso então. Muito obrigado então.